Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie Setembro Amarelo, uma campanha de prevenção e combate ao suicídio e cuidados com a saúde mental. Eu sou a Aline Centinari e eu fui convidada a ser a mediadora nesses bate-papos tão importantes. Lembrando que esse projeto é uma iniciativa da Rádio Difusora 1010 de Lençóis Paulista, a Clínica Libertar de Psiquiatria, e foi realizado graças ao apoio da Ascana e seus parceiros. No episódio de hoje, nós vamos explorar um tema extremamente relevante, sobre a pressão no trabalho, o esgotamento emocional e o adoecimento psíquico no trabalho. Obrigada por ter você aqui conosco e espero que goste do que nós trouxemos para vocês. E para falarmos sobre esse assunto, estamos aqui com duas convidadas bastante ligadas aos assuntos e juntas nós vamos discutir sobre o tema. Eu tenho aqui conosco a Mariana Dias Souza, ela que é consultora de RH, mestranda em filosofia, professora universitária e facilitadora do Instituto Access Consciousness. É isso, Mari? Bem-vinda de novo aqui conosco, obrigada por sua presença. E conosco também, novamente, a Mariese Moreto do Amaral Brígido, ela que é psicóloga, que atua na área de gestão de pessoas no ambiente organizacional. Bem-vinda novamente, Mariese. Obrigada novamente pela disponibilidade de vocês. Bom, para começarmos esse papo, que é muito atual realmente, né? É uma questão que tem chamado a atenção no mundo corporativo, eu tenho duas reflexões. A primeira, ela diz assim: o trabalho é uma das formas mais amplas de realização pessoal, mas quando em excesso pode se transformar em um dos maiores desafios para a saúde emocional. Quem disse isso é Viktor Frankl. E o outro é de Mari Jaroda, acredito que se diga assim o nome dela, uma filósofa também. Ela diz que o trabalho pode dar sentido à vida, mas também pode esvaziá-la se não soubermos equilibrar nossas necessidades emocionais. Praticamente de estudo, né? De estudo, essas duas reflexões. E com isso, eu pergunto, é isso mesmo, Mariana? Nós podemos começar com você nos explicando, por favor, como o esgotamento emocional se manifesta num ambiente de trabalho, né? Quais são os sinais mais comuns que você tem notado enquanto consultora de RH das queixas que são trazidas hoje em dia? Bom, primeiramente agradeço novamente a oportunidade de falar de um tema cada vez mais preocupante, sensível e necessário em conversar. Até eu trago um levantamento do Ministério da Previdência Social, fiz aqui uma anotação rápida só para a gente refletir no impacto que esse assunto ele traz tanto para o empresário quanto para o trabalhador, para que a gente juntos, primeiro que seria isso, né? Nós temos o costume e até uma expressão máxima de falar do outro lado da mesa. E como seria, em vez de ver os dois lados da mesa, nós estarmos no mesmo lado da mesa? Afinal de contas, a organização, a entidade, ela é a instituição que promove a nossa vida, que promove, inclusive, a questão da gente se sentir útil e em a gente ali poder trabalhar tanto as nossas questões de necessidades básicas, né, como alimentação, prover, como também a gente se autorrealizar com aquilo que a gente faz. Então eu percebo que quando a pessoa ela acostuma com uma situação e ela não tem mais essa vibração de autorrealização, ali começa a ficar preocupante. E a gente também nos bastidores conversando, eu realizo muitas entrevistas de desligamento, né? Você faz a entrevista de seleção, recrutamento e seleção para as pessoas ingressarem nas empresas. Aí existe um trabalho dessa pessoa se adaptar na empresa. Hoje a gente tem uma terminologia bonita, né, que chama o onboarding, que nada mais é que essa integração, que é essa adaptação. Às vezes, essa pessoa que está entrando na empresa, ela é recebida por um facilitador, um multiplicador, um monitor, seja o nome que tenha, que inclusive fala mal da empresa. Não, mas aqui você não pode fazer isso, porque aqui quantos anos isso acontece? Não, aqui você não vai se adaptar, não. A gente não pensa assim. E é interessante que geralmente esse monitor que recebe, ele está há 30 anos na empresa.
mas ele de alguma forma contamina quem está chegando. Então, primeira coisa, é você ter muito bem essa elaboração de que você está ali na empresa, para você desenvolver a sua experiência com ela. Segundo, quando a gente fala de esgotamento emocional, que é os dados que eu vou trazer aqui rapidamente, ó. Então, o levantamento do Ministério da Previdência Social do Brasil mostra a dimensão que depressão e ansiedade são responsáveis por 149 milhões de benefícios por incapacidade temporária e que ainda há muito preconceito relacionado à doença mental, sendo que 33% das pessoas que participaram desse levantamento consideram que o trabalho foi o que mais desencadeou a sua depressão. Nesse cenário, também eu trago dados da Fundação Getúlio Vargas, que no ano anterior, em 2023, revelam que 63% dos profissionais entrevistados com algum transtorno mental perceberam não receber apoio dos seus líderes para lidar com esse problema. E 48%, ainda segundo essa mesma pesquisa da FGV, acreditam que as empresas estão pouco preparadas ainda com essa preocupação do bem-estar dos trabalhadores. E aí, o que a gente vê? Que a síndrome de burnout, a depressão, a ansiedade, o alcoolismo, síndrome do pânico, transtornos de questões de sono, alimentares, eles estão entre os líderes nesse ranking. Por isso que 72% dos brasileiros escolhem trabalhar em empresas que têm, sim, a política de saúde mental e emocional dos empregados. Sendo que, dentro da mesma pesquisa, 57% afirma que passaram a cuidar mais da sua saúde depois da pandemia. Então, assim, e um outro dado importante esse ano, a partir de janeiro desse ano, o burnout, o burnout, como alguns autores, né, alguns profissionais preferem falar, ele passou a ter uma nova classificação na OMS. Então, assim como um profissional que não recebe seu equipamento de segurança do trabalho de forma adequada, ela pode processar a empresa por isso, infelizmente ela hoje também processa a empresa se ela adquiriu isso dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, é um passivo trabalhista, que isso enquanto gestor de RH ou até mesmo gestor como um todo da empresa, posição de liderança, o empresário, ele deve se preocupar, né? Então, hoje nós estamos falando de um impacto trabalhista, econômico e que todos perdem. Então, não tem lado da mesa. Exatamente. Todo mundo vem perdendo. Antigamente né? pensava-se só na questão material da empresa, propriamente produção, dita, né? Produção e tudo mais, mas hoje essa questão psicológica, o equilíbrio emocional dos colaboradores, é o que você está falando, está se tornando um passivo trabalhista também. Eu tenho até aqui esse reconhecimento pela OMS, ela tem como um fenômeno ocupacional causado pelo estresse crônico no trabalho. Então, se comprovada a relação com o trabalho, ela pode sim ser responsabilizada por isso, né? Então, na verdade, ela veio regularizar os assédios, né, que muitas vezes pode acontecer dentro do trabalho, a pressão, o excesso de volume. E muitas organizações aprenderam a funcionar nessa ansiedade crônica. Exatamente. O líder, eu vou escolher esse porque esse tem mais perfil, esse daqui não vai ameaçar o meu trabalho, não, aquele lá eu não vou aprovar, aquele lá eu não vou aprovar porque ele pode ser que ameace o meu lugar. Então, assim, começa a virar um CIS, né? Porque o que é o estado de ansiedade crônica? Se isso acontecer, se isso vier à tona, não, se ele fizer isso para mim. Então, esse estado, muitas pessoas funcionam assim e nem percebem. E as empresas também, não, porque é a cultura da empresa. Sim. Porque a gente... Até no momento da seleção, muitas vezes, me fala muito baixo, é muito devagar, né? Um perfil mais devagar, não vai funcionar aqui dentro, ou então, não, é muito enérgico. Não dá para você determinar dessa forma, né? A qualificação da pessoa. Isso. E, Mariese, eu até volto ainda dentro desse contexto para você de volume da pressão, me preparando para o nosso diálogo aqui, eu
tem um livro chamado Sociedade do Cansaço, e ela fala que nós estamos nos tornando máquinas do esgotamento, porque agora a cultura da sociedade é valorizar quem trabalha muito, não tem tempo para nada. Então, como que a gente pode conscientizar as pessoas e as empresas sobre a importância da saúde mental, que isso tem que ser priorizado, né? Tem que ser priorizado, e muitas empresas já têm essa consciência. Tem empresas que já está no plano de gestão de benefícios um terapeuta. Olha. Já tem embutido um psicólogo. Então aqui nós já temos empresas, mas ainda são raras e pouquíssimas. É o que a Mariana falou, quando você vai contratar, não, esse já toma ansiolítico, ou esse já toma tal medicamento. Não, esse tem esse problema, então já nem contrata, né? Já para ali. Porque hoje a gente vê no processo seletivo que aumentou muito o número de pessoas, sempre existiu, mas hoje está mais enfatizado isso, né? Mas assim, eles comentam, eles já não têm mais pudor em falar eu tomo um ansiolítico, parece até que é uma moda bonita. Todos os jovens, se eu pegar 10 entrevistas, 7 tomam. Juro, é essa a estatística. Então, eu acho que devido a uma pressão muito grande, né, das empresas em pensarem só na produção e não ver o lado humano como, se ele está saudável, ele vai produzir muito mais. Então, as empresas têm que se conscientizar com isso, investindo até em treinamentos. Mas não adianta só mandar os colaboradores para treinamento. Os gestores têm que ser treinados também. Cultural, né? É cultural e de cima para baixo, normalmente. Sim. Então, é lógico que já tem bastante empresas, mas as que vêm mais novas no mercado de trabalho, eu acho que elas já entram com essa visão. As empresas que já estão no ramo há mais tempo, os gestores que já estão também há muito mais tempo, é uma mania de falar, sempre foi assim e vocês vão ter que entrar no esquema dessa forma. Ô Mariana, e você acredita que esse esgotamento que as pessoas têm no ambiente de trabalho, ela reflete dentro de casa, no seio da família? Com certeza. Com certeza. É até assim, trazendo um tema que a gente, enquanto especialista de recursos humanos, conversa bastante, e eu também, enquanto facilitadora do Access Consciousness, nós promovemos o autoconhecimento como essa prevenção, né, como é uma estratégia de saúde mental e emocional. Só que a gente tem percebido que o impacto das gerações é algo muito grande, né? Então, quando eu tenho um colaborador que ele tem lá os seus 50, 60 anos, enfim, 40 para mais, até pode ser. Ou o colaborador que ele tem um filho adolescente em casa, né? Ele tem algumas colocações dentro da sala que ele fala que o jovem de hoje não quer trabalhar, que o jovem de hoje não tem mais compromisso, porque se não dá troca, né? E hoje nós sabemos o quanto está desafiante o empresário contratar pessoas, porque a rotatividade é cada vez maior, né? Seja por absenteísmo, turnover, enfim, um absenteísta, ele vai virar um turnover, sim, né? Vai. Não tem como. Então, só que existem essas diferenças de modelos mentais. Antigamente, né, a geração, os baby boomers, né, acostumaram a trabalhar, a entrar às 7 horas da manhã e trabalhar até meia-noite. E achar que isso é normal. Quando a gente vem essa geração nova, que já aprendeu a escolher melhor, que hoje dá valor para a sua academia, para a sua atividade física, que vai estudar. Que ouve falar mais em liberdade. Que ouviu, que tem mais, que os direitos foram mais discutidos em casa, ou até porque viram os seus pais sofrerem muito trabalhando, né? Sempre muito cansados, trabalhando dentro de casa, ou que cresceram sem a presença dos pais, porque a nossa, digamos, a geração de 40, 30, a gente via nossos pais trabalhar
e tudo bem. Mas esse pessoal de 20 não é tudo bem para eles. Então, assim, eles fazem essa reflexão, né? Então, das 5 horas da tarde, eles não vão responder a mensagem no WhatsApp, eles não vão, vai bater o cartão e vai embora, porque eles vão para academia, porque eles vão trabalhar, porque eles entenderam que o trabalho é a longo prazo. E a gente até fala, nós não sabemos nem se a gente vai aposentar. Exato. Né? Mudou muito esse conceito de regras de aposentadoria. Então, hoje, o trabalho, ele é importante, só que ele também é um dos papéis da vida. E é o que eu convido quando a gente está em sala, falando sobre conflitos de geração. Por que essas pessoas de 50, 60 não aprendem com os de 20? Sim. E por que os de 20 também não aprendem com os de 60 e de 50 sobre o valor do trabalho? E procure entender que eles são assim porque eles não tiveram escolhas, como hoje tem. E eu falo a gente, né, a gente dos 40 anos, lidar com tudo isso, porque a gente fica ali no meio. Tem que trabalhar muito, mas peraí, eu também preciso fazer, né, a minha folga, da academia. Eu também preciso cuidar da atenção para o filho, para a filha, né? Tem essa rotina. A empresa que meu filho trabalha tem Vale Academia. Sim. O que é isso? Qualidade de vida. É um benefício, né? E a gente sabe diferenciar, falar assim, ó, aquela empresa oferece vários benefícios. Um deles é qualidade de vida. Daí se pergunta, mas o que é? A academia é uma qualidade de vida que você se oferece ali, né, para o seu investimento em treinamentos. Isso. É outro São ponto, várias ações. Várias ações, né? E eu acho importantíssimo isso, porque é o que você falou, dá 5 horas, bate o cartão e vai para a atividade física. A empresa já sabe. Mas eles dão conta naquele prazo de trabalho. Quando eles não estão dando conta, ele não precisa fazer hora extra, precisa outro funcionário. Colaborador, não gosto da palavra funcionário, que é funcionário público, né? Ou de outro colaborador. Então, mas muitos ultrapassam o horário pela... como que eu posso dizer assim? Gostam, sabe? É um vício. Um vício. É um vício. É vício. A pessoa se torna workaholic, né? Que é a expressão. Ele gosta daquilo, né? A adrenalina que aquilo gera, né? Só que uma hora acaba. É por isso que dá exaustão. Porque tudo em excesso faz mal. E uma hora vai cair num ponto que ele vai começar a ter perda de sono, irritabilidade, falta do convívio com a família, e é onde ele vai cair nessa exaustão do trabalho. Apesar da gente saber que existem já empresas adotando essa postura, fornecendo, né, terapia, fornecendo poucas, a academia, existe. Mas ainda a grande maioria a gente ainda as tradicionais, por exemplo. A gente sabe da cobrança que ainda existe, né? E eu acho, Mariana, que depois da pandemia piorou, porque foi todo mundo trabalhar em casa. Exato. E aí viram que, nossa, dá para continuar trabalhando mais um pouco se ele ficar em casa, não é? E aí confundiu tudo, porque o ambiente familiar se tornou o local de trabalho. O WhatsApp acabou, né? Porque aí agora é constante, se você não tem locais que você sabe que você não responder 9, 10 horas da noite... Poxa, mas por que você não me respondeu? Eu te avisei ontem, 10 da noite, que às 8 eu ia estar te esperando. Mas, poxa, meu horário acabou às 18, né? Exato. Isso piorou. E é uma questão que, assim, até nessa mesma pesquisa, ela coloca que muitas pessoas preferem ir para o lugar de trabalho. Sim. Muitas se adaptaram ao home office, porém tem isso, né? Essa questão de você... misturou todos os papéis, né? De repente o escritório da sua empresa estava no meio da sua sala ou num quarto da sua casa e seus filhos ali trabalhando com você. Então, assim, hoje é muito claro que muitas pessoas preferem sim voltar. Outras, essa é a confusão, porque home office ou presencial são modalidades de trabalho. Sim. E tem empresa que lida com isso como se fosse um benefício. E não é um benefício. Ele é um modelo de contrato de trabalho, que tem que ter horário estabelecidos. O WhatsApp, inclusive,
com mensagens. Responderei até tal horário, amanhã voltaremos a conversar. Então, esses limites, eles são importantes e essa relação tem que ser clara. Isso não significa que o colaborador ele é descomprometido. Sim, ele significa que ele cumpre e estabelece ali a sua limite, performance. Ele colocar, né, então, assim, tem muitos tabus sobre isso, né, do que significa ser proativo, comprometido, e isso parte dentro até entre líderes liderados, gerações de trabalho, porque pela primeira vez na história nós temos 5 gerações trabalhando juntas no ambiente de trabalho. Imagina isso no dia a dia, como que é lidar com o adolescente que está chegando ali de 14, 15, 16. Sem experiência. Né? Não, e com aquela máxima, 16 anos. Eu quero ser feliz, isso aqui não está me... Né? E aí você observa a rotatividade acontecendo, porque sim, as pessoas escolhem mais. Já no processo seletivo, você convoca 150, só comparece 30. Nossa, isso é muito frequente. A evasão é enorme. Não dão satisfação. Aí, certo? De repente, você chega na empresa, você consegue contratar alguém, recebe alguém que vai receber já contaminado, desmotivado, essa pessoa já procura ou vê que aquela pessoa está ameaçando a posição dela, porque não rola só na produção, não. Não, o pessoal do corporativo percebe que aquele lá vai se destacar, já começa, não, mas aqui não funciona assim. Se fosse você, eu já desistia. Logo nos 3 primeiros meses. E a gente vive, eu falo que a nossa vida parece que muda, parece não, né? A impressão que dá é que cada 90 dias a gente vive uma vida nova. É real. De tão intenso que é isso. E isso dentro da empresa, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos de relação, a gente já tem comemorado por conta dessa questão da rotatividade, né? Então, hoje as pessoas escolhem mais e se elas percebem que a empresa realmente não faz ações como ou um Gympass, né, que é uma plataforma de academia, ou benefícios, auxílio às mães, né, tem a questão da creche, tem toda essa material escolar, tudo isso apoia, gente, tudo isso a gente fala, né, que é a remuneração estratégica. As pessoas não permanecem na empresa mais só pelo salário. O salário é importante? É. Cargo? Ok, não tem problema, ele é importante. Mas toda essa estratégia em cuidar do colaborador. Que agrega, né, junto Exato. Com o trabalho. Mariese, e você acha que ouvindo isso, né, essa questão de que já existem funcionários contaminados, já existe a necessidade de falar sobre isso dentro das empresas, qual postura que essas empresas deveriam tomar, né? Se tem algum empregador nos ouvindo, o que deveria vir de diferente para receber essa geração que está, né? Eu acho até que eles já têm essa consciência, sabe? Tem muitos que não querem mesmo mudar, porque acham que sempre foi assim e vai continuar sendo. Entendi. E quem quer, fica, quem não quer, a gente contrata outro. Eu convivo com várias empresas que eu sei que tem essa posição. Eles são assim. Agora, se eles quiserem tomar a consciência, eles têm, porque eles são os gestores estudados, que se atualizam. Eles sabem, eles têm consciência. Mas eu acho que algumas empresas não querem mudar esse perfil da empresa. Então, por isso que às vezes até muitas empresas se fecharam depois da pandemia, porque não se atualizaram nesse contexto, que pós-pandemia começou a vir um outro perfil, né? De profissionais, até na contratação a gente já percebe e muda. Agora, que o perfil mudou, que eles falam, eles entram trabalhar, aquela que oferece mais, vão. Tá uma concorrência grande hoje aqui mesmo, na cidade, mesmo, né? Tá. Então, aquela que oferece mais, às vezes eles nem pesam que é 100, 200 reais a mais, mas eles não conseguem ver assim, o que essa empresa que ele está hoje está me oferecendo, a outra ofereceu 100 reais a mais, vai. Então, enquanto que, assim, quando... há anos atrás, quando eu estava lá começando o meu trabalho, a gente ficava numa empresa há muitos anos.
A gente não mudava muito de trabalho. Hoje o perfil é diferente. Eu pego o currículo, é 5 meses, 7 meses, 1 ano no máximo. E aí você vai perguntando, por que você saiu dessa empresa? Vou falar a palavra que eles usam. Meu chefe era um mala. Eu já estava por aqui dele. E eles falam assim, eu já vou falar o português correto. Então, não tem mais essa paciência, lida, qualquer coisinha que fala, eles já... A gente olhava o currículo, 5 meses, 3 meses, o cara não é bom. Agora não é, às vezes o chefe que não era, né? Às vezes é o chefe. O problema é na entrevista de desligamento. A Mariana deve ver muito isso, porque eu já peguei entrevista de desligamento em empresas que eu trabalhei, que o problema estava com o gestor, com o encarregado. Nem sempre era com o colaborador. Então, ele estava saindo por algum motivo que era com o colaborador. É quase fazer o teste do Varteg. Então, aí, se você não faz uma boa análise, você analisa aqueles desenhos e você fala, nossa, essa pessoa tem problema social, problema tal. Aí você vai conversar, fala assim, por que você desenhou essa árvore? Não, eu aprendi a desenhar na escola, minha professora que desenhava essa árvore. Não era dele. Não era dele. Então, a gente tem que ter assim, muito cuidado com a entrevista de desligamento, porque a gente explica muito, né, que para você pode não estar resolvendo agora que você está saindo, mas a gente vai... Porque uma vez pediram para eu implantar uma empresa, a entrevista de desligamento, eu falei assim, por qual objetivo vocês querem? Porque se ela não tiver o objetivo de checar as informações que quem está saindo vai fornecer, não tem motivo nenhum de fazer. Então, no começo, começaram a engavetar. Só liam curiosidade e engavetavam. Eu falei, não, mas peraí, não tem mais o porquê, né? Então, na verdade, os gestores, eles têm sim conhecimento de que precisam mudar o perfil da empresa, por isso que muitas empresas estão falindo. E nós temos um pessoal... Nós temos que acompanhar essa geração também. E nós temos um pessoal dessa geração mais nova que não escolhe ser líder. Isso, tem também. É um acréscimo de trabalho para quê, né? Tem isso. Porque ser líder, ele não eu faço muitos trabalhos, porque a liderança você... realmente aprende na prática. Ela é algo, né? Você pode ter a teoria, você pode, mas é praticando, não tem como. Aliás, tudo é prática. Né? Pratica, volta, erro, acerto, né? Opera, volta. Então, assim, e aí a gente percebe essa nova geração não escolhendo mais ser líder. Por quê? O líder, genuinamente, o verdadeiro líder, ele não vai ser uma pessoa que ele vai olhar para o cargo dele e falar, olha, o que eu posso me beneficiar com esse cargo? Não, ele vai ser um líder que ele vai... O que as pessoas vão se beneficiar comigo na liderança? Esse é o verdadeiro líder. Ele não vai pensar o benefício que ele vai tirar proveito porque ele é líder, porque ele é executivo. Ele vai olhar para aquilo e influenciar o que as pessoas vão receber de benefício em ter ele como líder. Deveria ser. Exato. Né? E existe esse líder nas empresas. Nós temos o líder que não faz isso, mas tem o líder que genuinamente pensa nisso. E quando a gente dá valor para esse perfil, enquanto empresário, recursos humanos, enquanto a gente potencializa o treinamento dele e vai regulando, porque normalmente quando eu faço, por exemplo, sessões com líderes, principalmente operacionais, que estão ali eu falo que eles ficam na frente na trincheira, né? Sim. E se, por exemplo, se não tem uma comunicação com o administrativo, com o corporativo, que normalmente essas comunicações entre as áreas é um desafio, né? E esse líder da operação, se ele não está ali com o escudo, né? Eu brinco, você não está ali com a tua arma, você está ali na trincheira recebendo bala e o setor administrativo não te fornece recurso, como que você vai liderar, desenvolver o time? Porque geralmente ele está ali na linha de frente, desenvolvendo, retendo quem retém,
Às vezes ele não fica nem sabendo desse pessoal que treina imediato, mas se ele está ali atento. Então, assim, essa sensibilidade sempre dos perfis da área comportamental. Então, muitos líderes, por exemplo, se esgotam por não receber esse apoio. Mas sabe por quê? O que está ali na frente, na operação. Eu percebo muito isso nos atendimentos também. Mariana, muitos líderes, eles são promovidos por tempo de trabalho. Sim. E muitas empresas, capacidade técnica. Elas não passam assim por uma avaliação. Eles acham que por ele ter o tempo de trabalho, obrigatoriamente ele vai estar sendo promovido, e ele não tem perfil para isso. E o legal é que dentro da estrutura hoje, né, eu ministro aula de cargos e salários nas faculdades, e é o que a gente passa atualizando. Dentro de uma remuneração estratégica, hoje, você tem os especialistas. O especialista, ele geralmente é um cara muito bom tecnicamente, mas ele não vai liderar pessoas. E ele, às vezes, vai receber igual um gerente, um gestor de pessoas. Estão olhando para isso. Então, ou eu contrato um consultor especialista daquilo. Então, hoje existem várias formas de você conduzir a sua arquitetura de cargos na empresa de uma forma mais atualizada, que não é o tempo de casa. É a aptidão que ele tem com pessoas. Exatamente. Você pode deixar essa pessoa que está lá há 20 anos, 30 anos, enfim, que é muito boa no que faz, tornar ele um especialista. E você observar quem tem mais aptidão comportamental, que a gente chama de soft skills, né, hoje, que é um outro nome bonito, mas as habilidades comportamentais. Isso. E você vai trazendo essa pessoa para um gestor de pessoas. Mas, genuinamente, esse gestor, ele tem que ter essa premissa. Não é o que ele vai receber por ser um gerente. É o que ele vai oferecer de benefício para a equipe dele. E aí, quando você vê esse mindset, esse modelo mental, por favor, valorizem esse líder. Nossa, sem dúvida. Porque essas habilidades, a gente treina também. Treina. E a gente desenvolve. Então, mas se a pessoa não quer só ser o especialista, ele vai ser só o especialista. E eu teve um caso recente de promoção para líder e uma pessoa automaticamente achar que ia ser o líder. E promoveram, sem passar pela avaliação. Deu 2 meses e quis voltar. Ele não quis e nem desenvolver. Então, aí que me chamaram, eu conversei com essa pessoa, que habilidades poderiam ser desenvolvidas, mas ele não quis. Não era uma escolha. Não era. Então, ele não poderia retroceder no cargo dele por questão de salários, tinha algo assim. E aí colocaram como um especialista. Ele se desligou da empresa. Ele quis sair, ele optou em sair. Porque perante os colegas, os 2 meses que ele liderou e ia voltar para trás, ele saiu, ele preferiu sair. Olha só. E depois de um tempo, a empresa recontratou ele. Ele saiu dizendo que ele ia trabalhar em outra empresa e depois ele voltou. E quando ele voltou, ele me confidenciou isso. Que ele saiu porque ele não queria o cargo de líder, então ele achou um meio de... por vergonha, por qualquer que seja a razão. Por vergonha, né? De ele estar como líder e... Não tem. Olha o impacto. Então, eu ia falar isso, olha o que faz como ser humano, é autoestima, é reflexo para toda escolha da Então, a hora que dá esse esgotamento, são tudo coisas que vão acumulando. Então, eu sempre falo, o que não estoura para fora, vai estourar por dentro uma hora. Então, no treinamento que eu estava dando de líder, aí eu falei essa frase, aí todo mundo apontou um rapaz, falou assim, ele é assim, ele é muito fechado, e estourou isso uma hora e ele teve um piripaque, eles falaram, né? Então, tudo que não estoura, então você vai acumulando, e eu estava lendo, né, sobre esse esgotamento, que chega uma hora que a gente tem que parar e se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou escrevendo esse livro? Por que eu estou fazendo essa faculdade? Porque não é só no trabalho que a gente tem a síndrome do burnout. Não é. Na família, você está lidando com um filho doente, por exemplo. Você tem, assim, todo...
né, um esquema ali montado. A hora que se cura, que para, que vem em você todo esse esgotamento. Você está fazendo uma faculdade que você não quer por pressão da família. Sim. É uma família de médicos que, então, obrigatoriamente, você também tem que fazer essa formação. Como não serei médico, né? Como não serei. Então, não é só, né, no trabalho, esse esgotamento vem. E aí vem uma depressão, e ela vai dando sinal com perda de sono, irritabilidade. E quem está perto tem que estar percebendo. Que aí vem o nosso tema, né? O antissuicídio do Setembro Amarelo, que é nosso propósito. Todo esse tema e tudo isso desencadeia, né? Desencadeia. O desequilíbrio emocional. A gente traz aqui, em todos os episódios, as razões que podem trazer esse desequilíbrio. E a questão do trabalho é algo que também tem que ser falado, tem que ser mencionado. Com Tanto certeza. pela extensão do trabalho para casa, do assédio, do excesso, do não gostar de ser obrigado pelo necessário, né? E tem muitas pessoas que desenvolvem, né, esse pensamento de automutilagem, né, de até chegar ao pensamento suicida mesmo, né, se automutilam por conta de tudo isso. E hoje existem muitas tecnologias, além daquilo que a gente conhece, né, da psiquiatria, existem outras metodologias. Por exemplo, dentro dos meus atendimentos, o processo corporal, né, das barras de Axis, eu atendo muitas pessoas, já passaram por mim com pensamentos suicidas. E elas relatam, com o decorrer da aplicação, é claro que nós não estamos aqui para substituir nenhuma terapia, é o que eu falo, você vai continuar com a sua psicóloga, você vai continuar com o seu psiquiatra, que é muito importante. Nós vamos potencializar. Então, elas relatam de ter essa melhoria porque você começa a ver a vida de uma outra forma. Então, hoje, gente, tem várias possibilidades. E não é só para as pessoas que têm um poder aquisitivo, porque hoje isso está mais popular. Você pode participar de campanhas, você pode participar, a gente faz movimentos... Tem espaços gratuitos, né? Tem valores populares, inclusive existe uma campanha em Setembro Amarelo que o pessoal faz um valor mais acessível, ou até não cobra, né, por um movimento. Então, assim, pesquisem. Esse pensamento suicida, ele é recorrente? Eu não tenho mais vontade de comer? Eu não tenho mais vontade de me vestir? Né? É por causa do meu líder? Não. Ele não tem esse poder. Não tem. Ele não tem esse poder. O que vem acontecendo? Isso é sério. Isso é um assunto que a pessoa ela precisa parar e olhar. Sim. Os pensamentos intrusivos, né, que a psiquiatria fala. Que é o pensamento intrusivo? Esse excesso de pensamento negativo. Porque comigo só acontece isso, é porque comigo nada dá certo. Uma negatividade, né? E assim, isso... porque comigo eu tô indo e nada tá dando certo. Porque essa empresa é assim, ela não muda. Então, assim, isso exageradamente a gente precisa tirar. É como se tivesse uma pessoa afogando. Quando a pessoa está afogando, você não fica perguntando para ela, né? Por que você foi aí? Resgatar. Né? Por que você pulou já que você não sabe nadar? Não, você tem que resgatar e sair disso. Isso. E aí vem as outras coisas, vem as outras possibilidades. Então, esse esgotamento, ele já é um sinal e ele pode ser cansaço, ele pode ser esses pensamentos negativos de forma que nem a pessoa controla, ele pode ser essa falta de ver a beleza no líder, no parceiro de trabalho, na empresa. Na gratidão de ter o trabalho. Sabe a famosa historinha do domingo, lá da música do Fantástico, que tinha antigamente, que o pessoal tinha o problema de voltar. A síndrome da segunda-feira, né? Então, isso é algo que você tem que olhar para isso. E porque a família é tão gostoso que tá trabalhar, próxima, né? Tem que estar observando, tem que perceber. A família, os amigos... Porque às vezes a própria pessoa... Ela não vai falar. Ela não vai falar. Mas as pessoas que estão perto observam isso. Porque a pessoa muda. Né? Comportamento muda, ela muda. Né? E é o que a Mariana também falou. O acesso à ajuda ela pode chegar de diversas formas. A gente sabe que tem pessoas em questões
de vulnerabilidade. Então, quem notar, pedir ajuda. Os municípios têm suporte para isso. A gente tem a CVV da Unicef, que é sem fins lucrativos. É um telefone 7 dias por semana, 24 horas por dia, que você liga de forma gratuita para falar. Fala, né? Põe para fora, o que qualquer que seja, é o chefe, é o que você falou, o problema não é ele, possivelmente ele está com você, mas você precisa falar e sem julgamento. A sociedade tem se mobilizado, o nosso intuito aqui é que a sociedade se mobilize para isso, a não julgar e acolher. Esse é o objetivo nosso. Isso. Meninas, poderíamos continuar aqui, que o tema de expressão no trabalho é extenso, como todos os outros, né? Porque faz parte do nosso dia a dia, do cotidiano de todo mundo, mas precisamos encerrar. E agradeço vocês por contribuir conosco para essa conversa, para esse bate-papo tão gostoso. Muito obrigada pela presença, viu? Nós que agradecemos. Agradeço novamente a Ascana, a Clínica Libertar, a Radiodifusora pela iniciativa e realização do projeto, e eu espero que vocês tenham gostado, que possamos chegar com a reflexão aí para vocês. Não deixe de ver os nossos próximos episódios. Até mais!